Olá pessoal, meu nome é Walif, sou bolsista do PIB de Matemática da Unemat Campus de Sinop e irei apresentar uma videoaula. A videoaula tem como tema análise combinatória e combinação simples. O que seria combinação simples? É um tipo de agrupamento em que os elementos desse agrupamento são diferenciados por sua natureza e não por sua ordem. Então, nesse caso, a ordem dos elementos não importa. Por exemplo, se considerarmos o conjunto A dos elementos A, B, C e D, em que os elementos deste conjunto são pessoas. Quantas comissões de três pessoas podem ser formadas? Bom, a ideia aqui é você formar comissões de três pessoas. Para diferenciar uma comissão de outra, pelo menos uma pessoa diferente de uma comissão para outra tem que ter. Aqui a gente lembra do comentário acima que fala que a ordem não importa. Por que a ordem não importa? Por exemplo, se você pegar a comissão ABC e uma outra comissão CBA, essas comissões serão as mesmas. Por quê? Porque as três pessoas são as mesmas. Então, se você trocar a ordem das pessoas, não vai mudar o fato de ser as mesmas pessoas. Por isso que é a natureza dos elementos que importa aqui. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar os três primeiros elementos aqui e fazer uma comissão. E depois ir alterando um e mantendo os outros dois, né? Até você fazer as alterações possíveis. Por exemplo, o primeiro A, B e C. Depois você mantém o B e o C e troca o A pelo D. Depois você mantém o C e o D e troca o B pelo A. Depois você mantém o D e o A e troca o, o C pelo B. Aí você pode observar que você trocou todas as formas possíveis com as pessoas possíveis ali. Então você conseguiu as quatro comissões possíveis. Então nesse exemplo serão possível formar quatro comissões. Temos que a fórmula da combinação simples é C Gn em P, que é igual a n fatorial sobre p fatorial vezes fatorial de n menos p. Então, utilizando essa fórmula no exercício, no exemplo anterior, a gente calculou da seguinte forma: combinação de 4, 3 é igual a 4 fatorial sobre 3 fatorial vezes fatorial de 4 menos 3, que é igual a 4 fatorial sobre 3 fatorial vezes 1 fatorial. Se você abrir o fatorial de cima, você pode deixar 4 vezes 3 fatorial, né? Então você consegue dividir o 3 fatorial de cima pelo de baixo, né? Então, restando 4 sobre 1 é igual a 4, o que a gente fez anteriormente, né? Então, a resposta é que será possível formar 4 comissões de 3 pessoas. Exemplo 2. Deu um grupo de 8 professores e 6 alunos, determine quantas comissões contendo 6 professores e 4 alunos podem ser formadas. Bom, aqui a ideia é de montar comissões também, envolvendo 6 professores e 4 alunos. Como são grupos diferentes, né? No caso aqui haverá duas combinações, uma para os professores e outra para os alunos. E aí o resultado dessas combinações você tem que fazer a interação, que no caso seria a multiplicação delas, né? Então, primeiro vamos começar fazendo a combinação dos professores, que é combinação de 8 e 6, que é igual a 8 fatorial sobre... Isso aqui é só substituir na forma que eu mostrei anteriormente. Então fica 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes o fatorial de 8 menos 6, que é igual a 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2, né? Então a gente sempre usa essa técnica, né? Se o fatorial de cima for maior que o de baixo, né? Ou vice-versa, você abre o fatorial que é maior até chegar no que está dividindo, para você poder dividir eles dois e ficar mais fácil para realizar o cálculo, né? Então ali resta 8 vezes 7 sobre 2 fatorial. O fatorial de 2 é 2 mesmo. Então você divide esse 8 por 2, resta 4 vezes 7, que dá um total de 28. Aí temos a combinação para os alunos, que é a combinação de 6 e 4. Substituindo na fórmula, fica 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes o fatorial de 6 menos 4. Você abre o fatorial de cima,
até chegar a 4, né? Consegue dividir ali, resta 6 vezes 5 sobre 2 fatorial. Você divide 6 por 2 fatorial, que é 2, né? Fica igual a 3 vezes 5, que é 15. Pronto, calculadas as duas combinações, né? Uma para os alunos e outra para os professores. Você multiplica, porque ali é a interação entre os dois grupos, né? Então, o resultado é 28 vezes 15, que é igual a 420. Então, deu 420 comissões contendo 6 professores e 4 alunos. É isso.